Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje a pergunta, tema do programa é muito comum e muito antiga. Será que Deus castiga seus filhos? Bem, a Bíblia diz, clara e explicitamente, que todo pai que ama o filho o disciplina e Deus não é diferente. Deus é pai, Deus nos ama, Ele nos disciplina. E nem sempre a disciplina de Deus, ou praticamente nunca, como qualquer outra disciplina, produz prazer na hora. O autor da carta aos Hebreus fala disso. A questão é, será que Deus castiga seus filhos usando doenças e tragédias? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Que Deus faça alguma coisa para nos pôr no caminho certo, vá lá. Mas que coisa é essa? Como é que Ele faz? Quando acontecem doenças terríveis ou tragédias, cuja palavra já expressa a extensão do dano, né? Será que Deus está usando essas coisas para castigar seus filhos? Se alguém te fizesse essa pergunta, fora do âmbito da fé, alguém que você estivesse evangelizando, falando de Jesus, qual seria a sua resposta? E por quê? Com base em que passagem da Bíblia? Está no ar o Vejam Só. A produção trouxe dois irmãos experts no assunto. O primeiro deles é o pastor Dimas Paulino de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva. Paz e graça, pastor Dimas, tudo bem? Graça e paz, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez com seus telespectadores. Onde fica a Igreja Pedra Viva? Fica na Avenida Sabará, 3673, próximo do cruzamento com a Avenida Interlagos, Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo. Muito bem. Fica entre o Shopping Interlagos e o Autódromo de Interlagos, né? Exatamente. Esse ano estamos comemorando esse mês 27 anos, com uma programação especial na igreja, e convido você que mora na região para nos fazer uma visita. Muito bom. A Priscila vai estar lá, hein? Priscila, um ósculo santo para você, para a Hélia também, Elcia, né, que trabalha junto com a Priscila aqui no centro de São Paulo. E a Priscila mora ali na região e vai fazer uma visita lá na igreja. Vamos recebê-la com todo carinho. Ósculo santo para vocês. Bom, do outro lado, pastor Rogério Marcarim da Costa, faz tempo que ele não vem. Ele é ministro da Igreja Evangélica Congregacional, lá do Parque Cruzeiro do Sul, além de ser professor de teologia também. Pastor Rogério, paz e graça. Paz e graça, pastor, obrigado. Prazer, satisfação estar aqui com o senhor novamente. E a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Nossa igreja fica na Zona Leste de São Paulo, na rua Líbero Ancona Lopes, 564, bairro Parque Cruzeiro do Sul, entre Hermelino Matarazzo e São Miguel Paulista. É São Paulo ou Guarulhos? São Paulo ainda, mas é quase a divisa de Guarulhos. Ah, muito bem. Muito obrigado por ter Agradeço. vindo o senhor está dando aula onde, em teologia? Hoje no Seminário Metodista Wesleyano, Ceforte. Muito obrigado. Obrigado. Bom, deixa eu começar com o pastor Dimas. Ele é ministro da Igreja Batista Pedra Viva, aqui na Zona Sul de São Paulo. Pastor Dimas, na sua primeira fala, qual a resposta que o senhor dá? Deus castiga seus filhos com doenças ou tragédias? Olha, pastor, o mal e o sofrimento ainda é um mistério, né? Nós não podemos atribuir a Deus todas as coisas ruins que nos acontecem, mas nós somos obrigados a reconhecer nas Escrituras que num contexto de rebelião, num contexto de pecado, num contexto de desobediência, Deus pode usar da disciplina para castigar os seus filhos, sim. E no decorrer do programa nós vamos mostrar alguns versículos bíblicos que sustentam essa ideia de pessoas, inclusive muito queridas nas Escrituras, que foram alvo do castigo e da disciplina de Deus, como o próprio rei Davi, né? E outros irmãos. Então, num contexto de pecado, de rebelião, Deus pode usar do castigo sim para admoestar e para ensinar os seus filhos.
Muito bem, muito obrigado, pastor. Agora, a mesma oportunidade para o pastor Rogério Marcarini da Costa, ele que é ministro da igreja congregacional, né? Lá no Parque Cruzeiro do Sul. Como é que o senhor responde à pergunta tema? Então, pastor, eu creio que Deus não castiga os seus filhos. A humanidade sim, né? A humanidade recebe o castigo, mas os filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, já foram tidos como em Jesus o castigo que trouxe a paz. Então hoje a própria vida, o corpo, a consciência, a sociedade e Satanás se incumbe em trazer o castigo. Mas Deus não executa esse castigo com os filhos dele. Com a humanidade no geral, sim. Com os filhos, não. E agora? Um pastor diz que sim, o outro pastor diz que não. Ambos são pastores de igrejas sérias que eu conheço muito bem e ambos acreditam na Bíblia. Olha só como é rica a fé cristã. Até o final do programa, talvez um deles mude de ideia, talvez os dois troquem de posição, que já aconteceu isso aqui, eu quase fico maluco. Ou os dois continuem com a posição que defendem, mas você é de casa e eu estou aqui, vamos ter farto material para tirarmos as nossas próprias conclusões a partir do que eles vão dizer. Não é isso? E você também pode participar. Entra no site e posta o seu comentário. Por exemplo, o Rafael Souza de Jesus, que mora em Guarulhos, lá pertinho da igreja do Reverendo Marcarini, ele diz assim: Jesus, onde passava, fazia o bem, curando a todos. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Deus não tem amor, Ele é amor. Portanto, Deus não castiga. Pastor. Tem um versículo aqui que se encontra em Deuteronômio 32, que diz assim: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Em Daniel também diz que quando Israel transgrediu a lei de Deus, desviando-se para não obedecer a sua voz, por isso a maldição e as imprecações se derramaram sobre eles, porque tinham pecado contra ti. Então eu acredito que existem 6 fontes de fatores que levam a pessoa à enfermidade: a disciplina de Deus, as setas do inimigo, às vezes o mau uso do corpo, as doenças psicossomáticas, os acidentes naturais, as tragédias naturais, e agora um outro fator que está sendo muito comentado, que é a própria pós-modernidade. Com as suas enfermidades, nós vivemos estressados, nós vivemos debaixo de tensão, de estresse. Então, não há um único fator que acontece com aquela pessoa que nós podemos atribuir a Deus, como eu disse, mas eu já presenciei na própria igreja onde eu pastoreio pessoas que foram disciplinadas por Deus e nós sabíamos do contexto, né? Então, o castigo, a disciplina de Deus, ela é um ato responsável do amor de Deus, e Deus faz isso para tratar alguma coisa na vida da pessoa. Amém. Pastor Rogério, o senhor nunca viu Deus castigar ninguém? Atualmente, não. Como assim, atualmente? Castigar é uma consequência de uma infração da lei. A lei de Deus, aos mandamentos do Senhor. Na Bíblia de João, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Na condição de serem feitos, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós absorvemos a obra de Jesus, a redenção de Jesus, o castigo de Deus estava sobre ele. Por isso, uma coisa a gente tem que ver a questão de disciplina e castigo. Porque senão eu vou ter que considerar um Deus seletivo. Por que Deus vai castigar aquela pessoa e não vai castigar os demais? Porque se fosse para Deus castigar por causa de algum delito,
todos os crentes, cristãos e filhos de Deus teriam que ser afligidos por algum tipo de doença, tragédia, porque não há um justo sequer. Então, se nós considerarmos que Deus castiga os seus filhos, nós vamos ter que fazer uma pergunta: por que então só alguns e não todos? E o castigo que estava sobre Jesus? Porque eu creio que a própria vida, o próprio corpo, como o pastor falou, né, são questões que já trazem em si a condenação, já trazem em si o castigo. A pessoa vai ter que pagar por aquilo que ela fez. Porque Deus, embora não castigue, Ele não isenta as consequências dos atos que infringem os mandamentos do Senhor Jesus. O pastor Dimas defende que o Deus, em determinadas ocasiões, interfere diretamente e não num processo natural para castigar. Como é que o senhor responde a essas objeções do pastor Rogério? Então, em Hebreus 12, pastor, né, o senhor deve conhecer, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E é para que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Então ele está certo. Todos os filhos de Deus tinham que ser corrigidos. Então, pastor, eu quero assim defender perante o programa que há pessoas que às vezes foram admoestadas, foram orientadas, foram aconselhadas e mesmo assim permaneceram numa situação que trouxe algum constrangimento. É aquele homem que sai de casa, que dá abandono de lar, deixa a mulher com filho pequeno, criança de colo, vai para o mundo, se desvia do evangelho, vira as costas para a igreja. Ora, eu já vi pessoas nessas situações que chegaram no mundo e foram disciplinadas. E aconteceram coisas que fez com que aquela pessoa pudesse retornar novamente para o evangelho. Então, cada caso existem as suas implicações. Então, eu acredito sim que Deus pode castigar, não com um propósito de destruir aquela pessoa, mas com algum propósito que, como eu falo, que é um mistério que nós não podemos entender. O apóstolo Paulo, ele sofreu uma enfermidade na sua carne, e ele orou, ele suplicou, ele pediu a Deus que Deus removesse, e Deus não removeu aquilo dele. Era enviado de Satanás, né? Porque tem um emissário de Satanás que me esbofeteia a carne. Então, mas quem bofeteou foi Satanás, mas quem permitiu aquela foi o Senhor. Satanás tinha a intenção de esbofetear, mas Deus tinha a intenção de aperfeiçoar o apóstolo, porque, diz lá no texto, para que aquilo não trouxesse ensoberbecimento a ele. Ele tinha subido ao céu, tinha visto coisas inefáveis. A possibilidade dele se vangloriar com aquilo era muito grande. Mas ali o contexto é a cura. A cura não veio. E não a doença veio porque ele... Não dá, não é mesmo? Não, é diferente. A gente não sabe, por exemplo, a questão das doenças de Paulo, né? Uma das teorias mais comuns é que tinha algum problema na vista. Tá, mas não, ninguém sabe qual era o espinho na carne. Provavelmente, né? Que ele fala que vocês pudessem tirar os próprios olhos para me dar. Né? Vamos supor que uma doença tinha. Não sei. Ou tinha algum flagelo. Flagelo tudo bem. Flagelo, sim. A não sabe qual é a causa dele, alguma desobediência, né? Alguma coisa que pudesse... Não é possível, ele orou para Deus tirar e Deus não quis tirar. Então, Deus não quis, Deus quis mantê-lo com essa para aflição. Que ele fosse aperfeiçoado. O senhor Mas falou isso que Deus não é castiga? castigo. Isso não é castigo. É o quê? Isso é a permissão de Deus. Por exemplo, quando a questão é a origem, né? Deus está castigando. Olha, eu recebi essa aflição porque eu estou recebendo um castigo de Deus. O castigo, o que é? É uma consequência de uma infração. Por que a gente castiga os nossos filhos? Para ensinar? Não, para ensinar você pega lá e mostra para ele. É o que a gente faz com a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim: se há uma infração, aí sim há um castigo.
Então, uma doença como castigo é uma consequência de um ato pecador. Nessa questão desse ato, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 27, Deus diz assim, olha, eu respeito até aqueles que não querem obedecer nada, porque em si mesmo, nos seus próprios corpos, eles recebem o castigo das suas depravações. Então, a própria vida, o próprio corpo, a própria consciência, já se incumbe em trazer sobre a vida da pessoa o castigo que ela vai ter que levar. No próximo bloco, eu vou querer discutir com o pastor Dimas se o pastor Rogério não estaria certo quando ele diz: Deus castiga a humanidade, mas não os seus filhos. Será que a gente poderia fazer, de fato, essa distinção? Isso fica para o próximo bloco. A Clarice, lá da Bahia, ela escreve o seguinte, ela mora em Quarta-Mão. Exemplo claro de que Deus castiga seus filhos é narrado no episódio envolvendo Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel 13,14, e Batseba. Deus perdoou Davi e disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, mesmo tendo perdoado, o castigou. Abre aspas, o filho que te nasceu certamente morrerá, 2 Samuel 12,14. Não se apartará a espada da tua casa, 2 Samuel 12,10. E suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel 12,11. Ainda bem que Deus não castiga, a gente já pensou se castigasse. Bom, no próximo bloco a gente vai ver essa história aí que a Clarice está invocando, até porque o pastor Dimas também falou de Davi, né? Quero ver como é que o reverendo Marcarini sai dessa. Este é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. O tema de hoje é muito instigante, daqui a pouco eu vou apresentar quem o sugeriu e inclusive mostrar o presente que a pessoa vai ganhar. Antes, nós vamos assistir a matéria que propõe o tema. Vejam só. O que era para ser um momento de diversão entre jovens universitários tornou-se palco de uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil este ano. Centenas de jovens estavam na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, quando um incêndio causado por um sinalizador soltou faíscas que atingiram o teto da boate. Foram cerca de 3 minutos e a fumaça se espalhou. Aproximadamente 242 jovens perderam a vida. Foram atendidos nos hospitais 568 vítimas do incêndio. A tragédia despertou comoção nacional e internacional. E, inevitavelmente, as pessoas perguntam-se: por quê? Por que Deus permitiu isso? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é somente uma das tantas tragédias que comoveu a todos. Será um castigo de Deus? Será que Deus castiga seus filhos com doenças ou tragédias? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Tá aí, uma bela de uma pergunta. Você responde por intermédio do site vejamsó.com.br. Bom, pastor Rogério, eu queria saber do senhor o seguinte: tinha cristãos dentro da boate que perderam a vida, outros foram severamente feridos e tal. Teve famílias que perderam pessoas jovens, né? Que também eram famílias da fé. Deus estava castigando essas pessoas? Não, Deus não estava castigando, não. Isso é a consequência do mundo atual, das coisas que têm acontecido, da incompetência, do jeitinho brasileiro. Isso vai continuar acontecendo. Quando Deus começar a executar o juízo, se é que não já começou, aí será um extermínio um pouquinho maior.
né, e cairá sobre a humanidade como um todo, né? O senhor está falando da grande tribulação. César, as taças da ira do Senhor, né, que vão ser derramadas. Aí não vai ser para disciplina nem castigo, vai ser para cumprimento de todas as profecias. Pastor Dimas, o senhor não acha que o exemplo da Kiss é um bom exemplo de que Deus castiga? Afinal de contas, os crentes não tinham que estar lá, né? Inclusive foi noticiado pela imprensa, pela mídia, que havia lá uma desviada do evangelho, como não era para estar lá, né? Conhecendo a palavra e tal, mas que foi salva do incêndio. Só que mesmo essa tragédia não foi o suficiente para ela ter um quebrantamento e um reencontro com o Senhor. E aí depois ela foi sair para uma outra festa e morreu no acidente de carro. Isso foi notificado. Mas também, né? Pois é. Então, eu vejo assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas existem algumas, como eu falo, algumas tragédias. A gente vê lá, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus mandou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra e todos os habitantes, né? Porque a gente sabe pelos relatos bíblicos que eles chegaram a limites insuportáveis de sodomia, de homossexualidade, homossexualismo, né? Então, no livro de Joel também, o povo da aliança, né? Até os animais foram afetados, né? Deus mandou os 4 gafanhotos, né? O cortador, o migrador, e fizeram uma devassa em Israel e o povo passou por muitas dificuldades. Então, agora outra tragédia do Haiti, né? Nós temos muitas igrejas brasileiras indo para o Haiti, prestando serviços sociais. Nós não podemos esquecer que o Haiti é a capital mundial do voodoo, né? E eu estava me informando a respeito do Haiti, há 200, 300 anos atrás, era um dos países mais prósperos do hemisfério, né? E um país que foi entregue na mão de feiticeiros, na mão de bruxos, na mão... E olha o que aconteceu, Então, eu acredito que Deus pode castigar uma nação, Deus pode castigar. Agora, é um mistério, né, pastor? Porque o propósito que Deus tem em tudo isso... Tá. Agora, a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Pastor Dimas, o pastor Rogério não está negando que Deus castigue. Ele disse que Deus castiga, mas não os filhos. Deus castiga os ímpios, os que não são filhos dele. E aí? E aí eu vejo lá em Pedro, né, que Pedro menciona que o juízo para os que são filhos são muito mais severos, né, os que estão na casa de Deus, né. Então, eu não vejo assim uma forma de Deus... Deus não mima a sua criação, né? Nós somos filhos, Deus nos ama, mas se for necessário Deus interferir para corrigir uma rota, para trazer uma cura, um quebrantamento, né? Eu creio que mesmo sendo filho, Deus pode nos castigar sim. Agora, eu estou falando isso dentro de um contexto de teimosia, de desobediência. Agora, nós não podemos dizer que todas as coisas e todas as tragédias que acontecem, o cara, por exemplo, ele fumou a vida inteira, a grande probabilidade dele adquirir um câncer no pulmão, isso não foi um castigo imposto por Deus, é consequência natural, né? Uma pessoa que vai num shopping fazer compra, de repente está na calçada andando, um carro desgovernado veio, atropelou. Existem várias situações, né? Então a gente não pode atribuir tudo como a coisas, mas há outras pessoas que correm riscos desnecessários. Um grupo de irmãos da minha igreja foi fazer um pulo de paraquedas. E porque agora está na moda, né? Todo mundo... E me chamaram para ir, né? E eu falei, eu não vou correr esse risco. Uma que eu tenho medo de altura e outra que eu acho que eu, né? Mas eles... Agora, poderia ter acontecido do paraquedas não abrir? Poderia. Imagina a margem que ia dar isso de discussão. Pastor, um caso real que aconteceu na nossa igreja.
Nossa igreja, há muitos anos atrás, havia um vizinho que toda hora do culto ele ia e tocava pedra na igreja, na hora do culto. Ficava na rua tacando pedra nos irmãos. E aquilo era tão constrangedor, pastor, mas tão constrangedor que um dos meus pastores, que hoje é meu pastor que cuida da área de eventos, ele falou assim, numa oração de desabafo com Deus, falou: Senhor, ou o Senhor leva esse rapaz ou acontece alguma coisa, nós não aguentamos mais, todo domingo a gente vem cultuar tomar pedrada. E naquela semana o rapaz morreu. Ô doido! Morreu, pastor. Isso eu estou falando um fato verídico que aconteceu com a gente. E o pastor? O pastor, como diz, né? Ele não fez oração de gratidão, não. Não, acho que não deu glória a Deus. Mas assim, foi uma coisa que aconteceu, um fato, tô contando um fato que aconteceu na nossa igreja. Não, mas a gente não precisa ir muito longe. Os rapazes que zombaram de Eliseu. Sim. Não é, pastor? Correto. E aí, Deus castigou ou não castigou? Aqueles meninos de Eliseu? Não, o apedrejador aqui. Ah, pode ter sido Deus, né? Mas ele era ímpio. E Agora, Davi era ímpio? Davi não era ímpio, só que ele... Então o senhor vai explicar para Clarice. Tá, é 950 a.C. O que tem? Davi. Não entendi. Quando Jesus entra na história humana, ele leva sobre aqueles que creem no seu nome o castigo de Deus. Então Davi, com certeza, deveria, se Deus não punisse Davi, Deus não seria Deus. Por quê? Porque quando Deus estabelece as bênçãos e maldições, Levíticos, ele estabelece a bênção da obediência e o castigo da desobediência. Em Cristo, nós recebemos todo o castigo da desobediência no corpo dele. Né? E se a gente pensar no sacrifício de Cristo, é tragédia, é tudo que aconteceu ali na cruz. A partir de Cristo, nós não recebemos exatamente esse castigo como doença e tragédia vinda diretamente de Deus pela desobediência. Agora, a questão da igreja é muito interessante, porque Paulo, infelizmente, a igreja hoje parece que perdeu essa autoridade, né? Acho que em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai aconselhar a igreja a mandar embora os insubordinados. Entregar a Satanás. E ele fala assim, eu em espírito aí, porque Paulo não estava lá, e vocês aí, entrega o corpo dele para Satanás, moer o cara, arrebentar, para ver se ainda aproveita alguma coisa. Se sobrar, aproveita o espírito. Só que era cristão, era filho de Deus? Não, era cristão carnal, alguma coisa nesse sentido, mas não era Deus que queria castigar. Era entregar o corpo a Satanás. Então, Satanás executaria o castigo. Jó, quem executou todas as coisas? Satanás. Satanás. Com ordem de Deus. Permissão. É um mistério. Mas não foi Deus. Mas não foi Deus. Então, a gente entende assim, em Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos sarados. E Jesus cumpre esse projeto, né, desde que aqueles que o recebem como filho de Deus. Os demais não. Demais, aí a gente já entra na linha do castigo-juízo. A gente está discutindo aqui. De castigo-juízo? Castigo-juízo e castigo-correção. Né? No sentido, eu não creio que Deus castiga para correção. Deus disciplina. Disciplina é criar uma regra que você possa se conduzir de maneira invariável. E juízo? E juízo é uma execução. Não é para corrigir, não? Não é para corrigir, é para exterminar. Sodoma e Gomorra não é castigo, é juízo. Davi é juízo. Babilônia... Davi é juízo? Davi escreveu os Salmos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A descendência dele, como o pastor leu, né? A partir daquele momento, toda a descendência de Davi exerceria um juízo, morte, etc. Mas eu não entendo. E por que Deus fez isso se Davi se arrependeu? Porque Deus não tira a consequência do erro. E hoje também é assim. Deus não tira a consequência. Ele não castiga mais. Né? Senão todos nós teríamos que carregar alguma coisa. Deus hoje não tira a consequência. A pessoa roubou, cometeu um delito. Contra os céus e contra a terra. Né?
pede perdão lá na cadeia e a pessoa que se converte tem que cumprir exatamente toda a sua pena. Deus não vai abonar, né? Pode me libertar porque agora eu sou crente. Não, agora eu vou cumprir toda a pena. Mas que tá. Então, tá. Então, aquele jovem que, num determinado momento, se desviou do evangelho, foi conhecer o mundo, quem sabe até, estou aqui criando um caso, né? Conheceu o homossexualismo, teve alguns casos, aí adquiriu o HIV. Isso não foi um castigo? Não. Primeiro, Romanos capítulo 1. Tendo o homem deixado as suas paixões naturais, se inflamou o homem com o homem, recebendo em si mesmo a sua própria condenação, o seu próprio castigo. Mas quantas pessoas se relacionam e não adquirem o HIV? Justo aquele que foi crente. Não, mas aí, né? Aí a gente vai ter que crer num Deus seletivo. Ué, mas não é todo mundo que peca que fica doente. Tem gente que pode falar transar aqui, né? Pode estar transando aí com todo direito dentro da igreja e vai ficar impune? Então, nesses casos, Deus vai interagir. Às vezes morre sem doença nenhuma. E eu conheço um monte de casos de gente que tem filho espalhado por tudo quanto é mulher. Gente está lá, bonitão, tem mais saúde do que a gente. Então, mas não, uma hora a vara da disciplina vai comer no lombo do cara. A questão é o julgamento final. Deus não está preocupado em alterar o livre-arbítrio. O juízo, o julgamento... No final ele vai fritar e vai ser queimado e então, acabou. Mas aí isso Deus não vai é se um castigo? Castigo eterno. Mas ele está falando de ele ímpio. Ele está falando de ímpio. Não, mas eu estou falando de crente. Então, nós estamos falando se Deus castiga seus filhos com doenças ou tragédias. Ele castiga? Ele castiga. Uma tragédia? Com uma tragédia. O filho dele? Castiga. Não, pastor. É filho dele. Mas... O anjo do Senhor não se acampa ao redor daqueles que o temem. Mas o castigo não é... Deus tem um propósito nisso, é um mistério nisso. Deus tem um propósito, um mistério e as pessoas pode fazer bem para aquela pessoa, né? Pode trazer uma cura. Não está escrito lá em Provérbios que virá cura, quebrantamento sem que haja cura, né? Então pode trazer um quebrantamento. Agora, eu fico pensando, pastor, imagine na igreja, né? Esses irmãos que dão mau testemunho, que vivem em sodomia, que vivem mentindo, que vivem traindo suas mulheres, que tem caso com não sei o quê, que não são leais, que não são fiéis. E eu não consigo ver assim, se eles são realmente filhos e Deus os ama, e Deus tem um plano de salvação, eu não vejo porque Deus não usar de algum expediente para castigá-lo a fim de salvá-los, né? Como você citou o exemplo do Alexandre Latoeiro aí, né? Esmiuçar, quebrar, com o objetivo de salvar pelo menos a pessoa, né? Porque senão o crente ele vai ficar muito, eu vejo assim, Jesus já carregou todos os meus pecados na cruz, então eu tô de boa, eu não vou sofrer mais nenhuma correção, nenhuma impunição por parte de Deus. Eu creio que isso pode fazer com que a pessoa vá para uma libertinagem, porque nós cremos na graça, né? Nós somos discípulos da graça de Jesus, mas tudo aquilo que o homem semear, ele colherá, né? De Deus não se zomba. Então, pastor Marcarini, reverendo, se um filho de Deus persiste num determinado erro, vamos pegar, por exemplo, uma questão que não seja sexual, né? Porque a gente só pensa nisso. Alguém que se envolve com corrupção. Um exemplo, porque aqui no Brasil não tem corrupção. Não. Então, alguém que se envolve com corrupção, um crente que se envolve com corrupção, e ele tem o cuidado de dar o dízimo, pelo menos, o que ele ganha com a corrupção. Deus não vai castigar? Deus não precisa castigá-lo. Como que não? Ele vai continuar lá? Continua no seu erro. Deus não vai alterar o andamento de um pretenso filho de Deus. Porque a Bíblia diz em João, nas cartas de João, aquele que vive na prática do pecado, de fato,
não se converteu, né? Porque aquele que nasce de Deus vai trabalhando o seu caráter, ele erra e tem coragem de pedir perdão, porque aquilo não é de fato o desejo do seu coração. Agora, uma pessoa, um pecador por mania ou por consciência, de fato, o fruto da vida dessa pessoa o desqualifica a ser considerado filho de Deus. Hoje, nós tratamos dentro da casa do Senhor com joio e com trigo. Nós não podemos mexer, ele está lá, mas nós conseguimos reconhecer pelos frutos. Os frutos dessa pessoa declaram definitivamente que ela de fato não é convertida, não tem o Espírito Santo, não leva a sério as coisas de Deus e talvez ela mesma esteja se enganando. Uma das coisas que traz o castigo é a própria consciência, né? E no final de tudo, ela vai se deparar com o juiz e vai perceber que de fato os seus frutos não eram de uma pessoa que poderia se designar filho de Deus. Eu tenho um caso que aconteceu comigo na igreja, né? De quando eu assumi a igreja 13 anos atrás, pastor, enfrentei muita luta com um tesoureiro da igreja, porque ele ficava me negando. Não era Judas, não, né? Não. Ele ficava me negando o livro caixa e eu queria poder entender, né, das finanças da igreja e ele, sabe, e por irmão ter uma ideia, ele só me deu o livro caixa porque eu fui e fiz um BO na delegacia. Credo! Para poder receber o livro caixa da igreja, porque como que eu vou administrar uma igreja se eu não sei o quanto entra, quanto sai, quanto gasta, Nós temos, pelo estatuto da igreja, responsabilidade civil com a igreja, sim, né? Ora, essa pessoa fez tudo para me perseguir na igreja. Resultado da vida dele hoje, né? Está desviado do evangelho, se divorciou da mulher, os filhos foram para o mundo, descobriram que a esposa dele se tornou estelionatária. Então eu vejo isso como um castigo de Deus. As pessoas têm que ter mais temor, principalmente quando a gente toca na igreja, quando a gente toca em pessoas que estão servindo ao Senhor. Agora, por exemplo, as enfermidades estomacais que Timóteo tinha, aquilo não foi um castigo de Deus, aquilo é um processo natural, não sei, talvez a alimentação dele. O profeta Eliseu adoeceu, o Jacó, no final da vida, ficou cego, não conseguia... Mas isso como fruto de um envelhecimento natural. Então, o que eu estou te falando, não é um único fator, né, que a gente pode atribuir à enfermidade. Agora, no conjunto de fatores, nós temos que entender que Deus pode todas as coisas. Deus pode castigar, sim, uma pessoa, se for com um propósito específico, né? A minha maneira de interpretar, né? Ananias e Safira, eles viveram depois de Jesus. Eram crentes. Eram crentes da igreja lá, da famosa igreja primitiva. Da melhor igreja que já existiu, né? Exatamente. E aí? Eles executaram ali o juízo. Então, porque se fosse castigo, eles não teriam morrido. Deus... Tá. Quem mandou vocês mentirem... Não porque... é a morte. Não, o castigo não é a morte. Porque ele visa a correção. Exatamente. Ali, o texto diz, né? Quem incitou vocês a pecarem contra o Espírito Santo? Qual é o perdão que existe contra o pecado do Espírito? Não tem. Então não adianta nem corrigir. Mas eu vou matar logo porque não tem mais salvação para esse cara. Não está nem salvo. Vai fuzilar, não foi para o céu. Não está salvo em Jesus. Porque pecou contra o Espírito Santo. Então não é filho. É isso que a gente fala, né? Usando o exemplo lá do tesoureiro, é crente. Ou senão no próximo culto que ele participar, no apelo, ele precisa de fato se converter. De fato, ir lá na frente e falar assim, olha, porque uma das coisas que a gente não pode negar hoje, que a maior arma do inimigo não é possessão, essas coisas, é o engano. A maior arma dele. Então, o que a gente pode falar? Que tem muita gente dentro das igrejas enganadas. Inclusive, pastores, eu vejo um desdobramento comum hoje com relação a essa questão de castigo, que eu já ouvi muito isso.
não vai dar o dízimo na igreja, vai gastar na farmácia. Não contribui, filho fica doente. Está roubando do Senhor, as finanças vão para o brejo. Então, são desdobramentos que às vezes o inimigo usa para enganar o povo de Deus. Eu creio, essa é a minha posição pessoal, que Deus não castiga ninguém que não dá o dízimo. A própria vida financeira enrolada da pessoa já se incumbe de castigá-lo por si só. Isso não vem de Deus? O quê? Essa vida financeira enrolada? Não, é a própria incompetência da pessoa. Bom, depois a gente fala sobre isso, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco vou ler os e-mails e a gente vê também aquilo que a nossa repórter apurou na opinião dos leigos, como eu e você. Já já no Vejam Só. O Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais, diz assim: se for para corrigir, ele castiga assim, tanto os filhos como as criaturas dele. Ele puniu a profetisa Miriam com lepra, permitiu que um espírito mau atormentasse o rei Saul, mandou uma praga e matou vários israelitas no deserto, mandou 2 ursas que despedaçaram os rapazes que zombavam de Eliseu, e matou Ananias e Safira. Feriu Elimas, o mágico, com cegueira, e mandou vermes para destruírem Herodes. Então, nesses últimos casos aqui, ele está falando do Novo Testamento. Né? O Senhor é quem faz viver e quem faz morrer, está lá em 1 Samuel 2,6. Ou seja, ele é o dono de tudo. Não esqueçamos que depois que o pecado afetou a criação, ela toda geme aguardando a redenção, Romanos 8:22. E até que isso aconteça, infelizmente, em cima desta terra sofrem o justo e o pecador. Mas o importante não é ter um fim feliz, e sim um fim feliz aqui, e sim na eternidade, diz Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, em Minas Gerais. Então, como é que Deus disciplina, já que o senhor, reverendo, não concorda que Deus castigue seus filhos, como é que Deus disciplina? Porque Hebreus fala que Deus disciplina. Disciplina é uma coisa, castigar é outra. Eu não disciplino a minha filha toda hora castigando. Eu disciplino a minhas filhas, inclusive quero mandar um beijo para minhas filhas. Eu não disciplino castigando, eu disciplino ensinando. E Deus usa inúmeras, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As questões comuns ou incomuns da vida podem gerar um benefício para aqueles que de fato entregaram seu coração a Deus. O contrário também é verdade. Para aqueles que não amam a Deus, tudo coopera para o mal. Então, é a questão do crente, né, saber usar. Deus castiga o homem? Castiga. Deus castiga o homem que afronta as coisas de Deus? Castiga. Deus castiga então, tudo, né? Mas os filhos dele, os filhos de fato, que aí nós não temos condições de saber apronta, assim, quem é, aí não. Mas os homens, sim. Como o mágico Elimas, né? Quando Paulo estava viajando, tá cego, acabou ali, foi um juiz de Deus, não para disciplina. Disciplinar é uma coisa, castigar é outra coisa. Acho que é a questão da palavra, né? A semântica da palavra, porque, por exemplo, aquele pai que vai aplicar um castigo no filho, vai tirar o videogame dele. Né? Porque isso não é castigo, teve é notas disciplina. ruins. Para ele é visto como um castigo. Por quê? Ele tirou notas ruins, então ele abusou do celular, então o pai tirou o celular, ou ele não teve muita responsabilidade com o horário, o pai tirou o carro dele, enfim, né? Talvez a questão da semântica da palavra, né? Porque a disciplina, o problema, né? Até um erro. Porque a gente, quando vai disciplinar, a gente impõe uma regra. O castigo você determina no momento. Estão entendendo? Não. A disciplina, por exemplo, então o pai tirou o videogame do filho. Para que nesse tempo em que ele use o videogame, ele faça alguma coisa que ele deixou de fazer. O castigo senta aí, espera um minuto passar porque você está de castigo. Então há uma diferença entre disciplinar
e castigar. O castigo é aquilo que vai se pagar na hora. Disciplina é uma rotina que você precisa criar para criar uma disciplina na vida do ser humano. Nós usamos o termo disciplina até na igreja. Fulano de tal foi disciplinado. Então, usa erradamente, porque se vai disciplinar, tem uma atividade para que ele caminhe de uma forma correta. Porque nós pensamos que o castigo vai dar jeito, mas o que dá jeito é disciplina. Você pode bater num filho, corrigir com a vara, que se torna um castigo, e depois ele continua fazendo a mesma coisa, do que está adiantando o castigo? Não é em Apocalipse que fala que eu repreendo todos quanto eu amo, né? Disciplino, né? Disciplino todos quanto eu amo. Que é a disciplina, que pode ser também até uma palavra de exortação. Né? Não caminhe assim, caminhe dessa forma. Eu não sei, porque no caso que o senhor mesmo citou, em que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, manda a igreja excluir um sujeito que traía o próprio pai, né? Na segunda carta, tudo dá a entender que que Paulo manda trazer de volta essa mesma pessoa ou alguém que foi disciplinado de forma vigorosa pela igreja. Então, essa pessoa se arrependeu. É a igreja que castiga, então. Daniele, de Campo Limpo Paulista. O Elton Lima, de Guarujá, diz assim: gente, Deus é amor, pelo amor de Deus. Deus é amor. O senhor fala que ele castiga. E justiça também. Deus é amor, é graça, é justiça, é bondade, é misericórdia. Mas O senhor citou um exemplo bem forte. O sujeito que apedrejava a igreja morreu. Pois é. E quando alguém puxa o tapete do pastor? Como de um caso de um pastor que processou a igreja por ter alegado direitos trabalhistas. E ganhou? Ganhou. E ganhou com isso o castigo de Deus também. Porque hoje está dependendo de cesta básica de algumas pessoas para viver e então, contraiu um monte de enfermidade. Sério? Não se pode mexer com a menina dos olhos de Deus. Aí foi a igreja que castigou? Não. Por quê? Porque a igreja pagou. A igreja pagou. A igreja foi punida, né? Eu vejo como castigo de Deus mesmo. Ele não tinha direito àquele dinheiro? Não tinha direito. Já errou duplamente, porque na Bíblia diz para não levar os irmãos em juízo. Né? Então, mas ele levou, né, a igreja a juízo. Né? Daniele Campo Limpo Paulista diz assim: eu acredito que Deus permite acontecer coisas que levam ao sofrimento. Deus permite, não significa que é sua vontade. Permite porque a pessoa se afasta de Deus, coloca outras coisas de suma importância, e Deus, que é muito mais importante, fica em segundo plano. Devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas sempre. E digo mais, feliz daquele que Deus corrige, porque se Deus corrige é porque Ele ainda ama. Tudo que acontece de ruim e de bom na vida do crente tem um porquê. Podem ter certeza disso. É por isso que eu sempre digo essa frase das minhas orações: seja feita a tua vontade, Deus, na minha vida, e aí eu fico em paz. Deus abençoe a todos. Oi, quer falar? Eu quero. Diga. Uma pessoa se passando por cristão, né? Me procurou para vender um pacote para Israel. Ele era líder de louvor da igreja, com uma empresa de mais de 18 anos de mercado de viagens para a Terra Santa. E nós, da igreja, montamos um pacote, 45 pessoas. Né? Pagamos, não houve uma inadimplência, não houve um atraso. Nosso grupo ia embarcar em março de 2013. Em dezembro, ele pegou todo o nosso dinheiro, fugiu do país e nos deixou um rombo de mais de 250 mil reais. Misericórdia, pastor. E agora eu pergunto, esse sujeito, Deus não vai castigar ele. Ele lesou pessoas íntegras, homens de Deus, tinha 10 pastores na caravana, gente que ali juntou dinheirinho,
com pessoas simples na igreja, porque é uma viagem que você não consegue pagar à vista, então você vai pagando o sistema de boleto, tudo. E ele pegou todo esse dinheiro e está lá nos Estados Unidos, segundo fontes nos informaram, né? Nós aplicamos esse princípio. Eu não fui a juízo com ele, né? Não fui levar isso ao tribunal dos incrédulos, mas levei ele em minhas orações a Deus e disse: Senhor, esse homem vai ficar enganando outro. E pastor, ora de joelho, sabe? Tem toda aquela pinta de espiritualidade, palavras bonitas, e ele então eu não posso acreditar que uma pessoa dessa não vai atrair para ele um castigo da parte de Deus, né? Aí, pastor, o senhor disse que Deus não castiga? Ele não é crente, esse cara. Não é filho de Deus, é filho do Satanás. E está lesando o povo de Deus. Claro. Aí, por isso que a gente tem que ter o dom mais importante de hoje, então, dom de discernimento, discernimento de espíritos, para que a gente, de alguma forma, que não tem como, de alguma forma, não caiamos na conversa de gente que não tem o Espírito Santo, que testifique em nós que de fato somos filhos de Deus. Mas discernimento eu tive, pastor, porque eu pesquisei a empresa do cara. Eu liguei até no consulado de turismo de Israel para saber se a agência dele era credenciada. E era. Ele levava 40 caravanas por ano, inclusive levava o pessoal da Lagoinha, do Getsemane, do Jarbas. Mas o Deus dele era Mamon. Pois é, agora a gente falar que no caso não é crente, eu acho assim, aí já a gente entra numa outra área. Aconteceu alguma coisa com ele, pastor. Hã? Aconteceu alguma então, coisa. Alguma coisa pode ter acontecido com ele que virou a cabeça dele e ele prejudicou a gente. Agora, o que eu quero dizer, ele pode ser crente. Ele não teve caráter de ir lá, voltar e falar assim, olha, eu fali, não tem mais nada. Ele avisou vocês? Não, ele foi lá falar. Então... Ele foi lá falar. Mas, irmão... Ele prometeu devolver o dinheiro? Prometeu, só que assim, para mim foi um discurso ali para apaziguar os ânimos, no qual eu tive que proteger ele por causa que ele corria risco da integridade física dele, que os irmãos queriam bater nele. Mas assim, foi um discurso só para... Né? Me engana que eu gosto. No final das contas, ele acabou... Então, eu vou deixar nas mãos de Deus, eu vou esperar. Vamos ver se vai vir ou não o castigo de Deus sobre a vida dele. Né? Só recapitulando aqui, pastor, quando no Novo Testamento se diz disciplina, a palavra grega é paideio, que significa treinar a criança. Só uma parênteses, aproveitar, né? Se você vai disciplinar alguém, então tem que criar uma regra e não simplesmente impor um castigo. É a diferença entre uma coisa e outra. Ivgon, de Limeira, no interior de São Paulo. Paz e graça, Deus não castiga seus filhos. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, Jesus, para sofrer e morrer pelo pecado e por amor à humanidade, como prometera a Adão. Disse o Senhor a Adão: você pecou por causa da serpente e sua companheira Eva, mas enviarei o Salvador. Se Eva e Adão não tinham discernimento do bem e do mal antes de comer do fruto, como eles poderiam obedecer os conceitos de Deus para não comer do fruto do bem e do mal no meio do jardim do Éden? Isso aqui dá outro tema. Né? A questão do fruto no jardim foi justa ou não? Né? Mas é uma pergunta interessante. Sim. Se Adão e Eva não conheciam, não tinham discernimento do bem e do mal, como é que eles podiam antever as consequências? Mas não é discernimento, é conhecimento, né? Natanael Luciano Barreto, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. A paz. Só a expressão filho já nos dá uma ideia de carinho e de amor. Deus, em seu amor profundo, permite que situações adversas nos sobrevenham, mas sempre com o intuito de trazer-nos para junto dele. Temos que ter cuidado para não colocar o Senhor Deus como um carrasco e criar nas pessoas medo em vez de temor. Ele faz o que lhe apraz, mas sempre visando o bem-estar de seus filhos. Isso é verdade, né, pastor? Concordo, mas num contexto de desobediência, de teimosia, de um pecado voluntário, onde a pessoa está ali. Por exemplo, Calvino diz a história que ele sofria de enfermidades constantes, né? Uma enfermidade e outra. Há grandes exemplos de líderes, né? Que um dos
pais do movimento carismático, Edward Irving, né, que acreditava, era um pregador brilhante na cura divina, morreu decepcionado com Deus com uma enfermidade que ele adquiriu na juventude. O fundador da Videira, que também um movimento que foi feito em relação a sinais e prodígios, o seu fundador morreu com câncer na garganta, né? Nós temos vários outros exemplos de pessoas. Então, Mas tudo isso é castigo? Não estou dizendo que seja castigo. Eu estou dizendo que o castigo é num contexto de desobediência. Então, pode a pessoa adquirir uma enfermidade por questões outras. Mas eu creio que Deus... Então vamos fazer o seguinte. A nossa equipe de reportagem foi perguntar, em algum lugar, sobre o tema de hoje para pessoas comuns. Vejam as respostas. Deus castiga as pessoas com doenças ou tragédias? Na minha opinião, não. Por quê? Porque Deus não é um Deus bondoso. Então, eu acredito assim que para toda ação há uma consequência. Então, tudo que você faz, algo você vai colher. Se você planta vento, você vai colher vento. Não. Por quê? Porque eu acho que Deus ele tem esse poder para fazer, mas eu acho que não é isso que ele quer para nós. Não. Por quê? As pessoas que procuram e veem as consequências. É possível que em alguns casos específicos haja uma manifestação do juízo de Deus, né? É possível sim. Nós vamos entender alguns casos que o Senhor vai usar esse método para corrigir, né, para fazer com que aquele filho dele entenda, acorde para determinadas realidades espirituais. O fim último de Deus é sempre restaurar o homem, né? O fim último de Deus nunca é destruí-lo. O fim último de Deus é restaurar. Há situações em que o homem ele é destruído porque o salário do pecado é a morte. Mas o fim último do desejo de Deus é restaurar o homem à comunhão com ele. Não, ele permite para que a pessoa possa se arrepender, né? Para poder subir, né, em paz. Eu acredito que ele não castiga, ele permite certas situações, né, que às vezes é necessário para a gente aprender alguma lição. Eu acho que Deus, ele é amor, né, mas ele também era justiça, né? Nós sabemos que muitas das coisas têm acontecido para que o homem venha temer a Deus, né? Mas eu acho que Deus, ele não age dessa maneira. Uma dúvida, reverendo Marcarino. Quando a gente diz assim, Deus não castiga, mas ele permite que o mal chegue, que é para a pessoa aprender, na prática Deus não está castigando? Deus, com certeza, Deus castiga. Deus castiga a humanidade, sim. Até quando é perguntado às pessoas, Deus castiga, eu acho que a pessoa pensa nela, não castiga não. Eu não quero. Não, para mim não. Mas eu tenho certeza que quando ela vê alguém da igreja passando alguma coisa, no fundinho ela fala assim, aí, tá vendo? Eu não falei que Deus ia fazer isso com você e tal. É bem que eu orei e Deus castigou, né? Mais ou menos assim. Mas Deus é amor. Mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que se revela em todo o Novo e no Apocalipse. A questão é a obra redentora de Cristo na vida daqueles que o aceitam. Castigo que nos traz a paz. Paz é um relacionamento restaurado com Deus. Estava sobre Jesus e a partir dos seus filhos não há esse tipo de castigo. Há todo tipo de consequência, inclusive para os filhos de Deus. Mas esse tipo de castigo parece que não. Moisés Reis, de Candiba, na Bahia. Não, as doenças e tragédias têm origem no pecado. O que podemos destacar é como Deus pode usá-las para atrair seu povo, como os espinhos relatados em Oséias. É Paulo, né? O Oséias fala Oséias de Paulo. Bom, mas não como um castigo. Afinal, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, o senhor continua sustentando que Deus castiga os filhos. Eu continuo acreditando que Deus pode usar desses Mas filhos. isso não gera mais revolta do que arrependimento? Não. Como não? Isso aumenta a nossa responsabilidade de procurar andar com Deus de forma íntegra, de forma correta, andar diante do Senhor de espírito humilde, quebrantado, e sabemos que
nós somos pecadores, sabemos que Deus nos perdoa, Deus é amor, mas nós temos que tomar um cuidado também com a nossa maneira de viver, né? Não dando maus testemunhos, não trazendo escândalo para o Evangelho, não fazendo nada que ofenda, que entristeça, que maltrate aqueles que labutam na obra do Senhor, porque nós atraímos maldição mesmo, né? A doutora Carla, de Germinas, a região de Campinas, de São Paulo. Quando do surgimento da AIDS, muito se falou tratar-se de um castigo de Deus para punir a desobediência do homem aos preceitos de Deus. Castidade, abstinência sexual e fidelidade conjugal. E alguns grupos elencavam também a transfusão de sangue como transgressão. Gostaria de saber a opinião dos convidados em relação a isso. Olha que o elenco de doenças sexualmente transmissíveis é grande. Hepatite, herpes, gonorreia, HIV, HPV, molusco, piolho da pubis, tricomoníase, clamídia, sífilis, cancro, etc. Se o devasso escapa de uma, cai na outra. Para não passar em branco, gostaria de saber o que vem a ser um pentecostal de boutique. Doutora Carla, isso aí é o jeito de eu pegar no pé de algumas convidadas pentecostais muito chiques, né? Porque no meu tempo de criança, pentecostal não podia ter vaidade nenhuma, né? Você vai cumprir, a palavra cumpre toda, né? Não seja filho do cabelo, nem vestido dispendiosos, né? Então não pode comprar roupa cara também. É que eu fico zoando com a doutora Aline, ela esteve aqui ontem no programa, eu chamo ela de pentecostal de putinho, porque eu não consigo imaginá-la orando em línguas de jeito nenhum. Enfim, mas ela disse que ora. Amém. É da Assembleia de Deus e tal, tudo bem. Então, e aí? A AIDS não pode ter sido um castigo de Deus? E as outras? A gente descarrega tudo na AIDS como se fosse a grande doença inventada por Deus para castigar, mas já existiam doenças DSTs há muito tempo. Como falou aí no comentário, né? O anterior, tudo é consequência do pecado, né? O pecado foi alavancando aí toda sorte de mal. Então, hoje descobriu que a origem da AIDS são os primatas. Então, você não sabe se foi algum tipo de carne contaminada, se foi algum tipo de contato, se foi... Bestialidade. Bestialidade. Independente do que quer que seja, foi provocado por inúmeros fatores, né? Desmatamento ou, sei lá, algum tipo de questão de comer uma carne, ou um pecado de bestialidade, alguma coisa nesse sentido. Então, as outras também não são, só a AIDS que é castigo, né? Porque tem a ver com o sexo, né? Então, gripe também que é vírus. Não, mas é que a AIDS tem começou com os gays. Então, já Cazuza e companhia tinha tudo para... Gays e hemofílicos. Então, não, mas como é que o extinto jornal popular... como é que é? Notícias Populares se referia a AIDS. Peste gay. Tanto é que eles encerraram o jornal também por causa disso. Peste gay. Era assim que a AIDS era tratada. Então tinha tudo a ver com a ideia, principalmente dos mais radicais. Tá vendo? Deus está punindo. Tal. A grande questão, pastor Dimas, é que a gente acaba criando um tipo de crente... Exatamente. Que desqualifica Deus. No tipo assim, eu não faço nada de errado e estou doente. O que eu fiz, meu? Eu já ouvi isso. O que eu fiz, Senhor, para o Senhor me mandar essa tragédia? Jó falou isso. O que eu fiz? E depois ele falou, falei de coisas que eu não sabia. Certo. Porque eu não te conhecia direito. Né? Aí isso dá um desdobramento, às vezes, que ofende uma fé fraca. Bom, a questão é a seguinte, o nosso tempo terminou, mas você pode continuar o debate com o pastor Dimas Paulino de Souza, da Igreja Batista Pedra Viva, ou com o pastor Rogério Marcarim da Costa, da Igreja Evangélica Congregacional, ou com os dois. O contato deles está no site vejamsó.com.br. Basta entrar no site, clicar na aba Convidados e você tem o contato de todos eles, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade. Quem é? Danry, de Iguape,
Lá no Ceará, não é o Iguape aqui de São Paulo. Tá bom. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.